investe em pets? Me conta já aqui nos comentários que eu quero saber, até mesmo porque no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês vários pontos que eu considero bem importantes, considerando alguns números, mas também os planos, né, que a Petz tem para continuar crescendo para os próximos anos e que, inclusive, tudo isso pode trazer aí talvez um retorno de mais de 40% para as ações. Antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e em complemento desse vídeo eu vou deixar um relatório que o pessoal da Levante fez aqui, inclusive fazendo e trazendo essa tese em cima de Petz, né? Por quê, gente? Porque ela voltou a negociar aí a preços muito próximos do seu IPO que aconteceu em 2020 e dado tudo que aconteceu de lá para cá e o que eles querem fazer daqui para frente, então o pessoal da Levante realmente vê um potencial de crescimento aí de quase 40% para as ações de Petz, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar trazendo para vocês justamente isso que eu tava falando, né? Então aqui na tela o que a gente vê? Como que a Petz se desenvolveu nesses últimos anos? Ela teve o seu IPO ali perto de R$14 e alguns centavos, chegou a bater mais de R$28. No segundo semestre do ano passado ela sofreu bastante e agora ela acumula uma queda aí de mais de 22% nos últimos 12 meses. E é aí que muita gente começa a perguntar se isso pode ser uma oportunidade ou não. Claro, a gente não tem outra empresa, por exemplo, uma Cobasi, que é uma grande concorrente dela, na Bolsa de Valores para a gente fazer um comparativo ali de múltiplos e tal. Mas pensando nisso, então, pensando nessas últimas quedas que ela teve, em tudo que ela entregou e em tudo que ela tá pretendendo entregar, nós vamos entender então o que a gente pode esperar para as ações da empresa. Eu quero começar trazendo, gente, justamente os grandes objetivos que ela tem para até o final desse ano de 2022. Eu primeiro preciso trazer, claro, a questão do IPO, né? Quando ela fez o IPO, logicamente, entrou muita grana no caixa e empresa com dinheiro em caixa consegue fazer aquisições, consegue fazer ampliação e foi basicamente o que ela tinha se proposto a fazer e fez. Então, ela abriu várias outras unidades, mais de 75% dessas unidades foram fora de São Paulo, e esse é um objetivo dela, inclusive, né, de ampliar para o Brasil todo, porque até então ela ainda tem uma concentração maior em São Paulo, mas ela quer estar no Brasil todo, e ela também fez algumas aquisições importantes. E aí que vem o primeiro grande objetivo de 2022. Ela quer integrar todas as empresas que ela colocou grana ou que ela fez aquisição de lá para cá. Então a gente tem a Zidog, a gente tem a Petix, a gente tem o Cão Cidadão, tem a Cansei de Ser Gato. Então todas essas empresas que ela foi lá e colocou grana, ela precisa fazer essa integração agora de produtos, de serviços, de ofertar os produtos até mesmo no e-commerce, de poder aproveitar então algumas questões, né, de serviços para trazer para dentro da loja. Zidog, por exemplo, ela está presente em mais de 50 países, então eles entendem que eles podem integrar tudo isso muito bem, de forma que aumente a sinergia e até mesmo o alcance da Petz. Então esse é o primeiro grande objetivo deles para esse ano de 2022. O segundo grande objetivo, gente, tem ainda a ver com a questão da ampliação das lojas, né? Então, como eu falei para vocês, eles ampliaram já assim com bastantes unidades novas desde que fizeram o IPO, e agora para esse ano de 2022, até o final, eles querem abrir simplesmente mais 50 unidades. Ainda é parte muito importante do negócio, né, ter essas unidades físicas. Eu sei que muitas pessoas já compram online, inclusive eles têm aí uma fatia considerável no e-commerce também, mas a questão das unidades em si é porque não tem só o produto, tem alguns serviços, também acaba servindo, né, como um hub de logística, porque você compra na internet, retira na loja e por aí vai. Então eles querem até o final do ano criarem, né, ou enfim, instalarem mais 50 unidades espalhadas aí pelo Brasil. E o terceiro grande outro e último objetivo, último não, né? O terceiro grande objetivo deles, que eles trouxeram na teleconferência, é justamente ampliar a gama de serviço deles, né? Então, principalmente quando a gente fala um foco um pouco mais em saúde. Eles deram um exemplo, por exemplo, de talvez até o final do ano, passar a ofertar aí de uma forma um pouco maior, planos de saúde para pets. Então, tudo isso está sendo trabalhado, eles têm essa pretensão, né, de você, dentro de uma unidade, ser o mais completa possível. Claro que nem todas as unidades são iguais ou oferecem os mesmos serviços, mas eles estão tentando aí atender a demanda desse público, né, que muita gente, inclusive, tá deixando muitas vezes de ter filho ou postergando a decisão de ter filho para ter um pet ou alguma coisa assim. Eu sei que tem gente que já coloca a mão na cabeça, nossa, Bê, é sério que você vai comparar filho com cachorro? Não, gente, eu não tô comparando filho com cachorro. Eu só tô
dizendo que eu vejo muita gente, às vezes, empurrando essa decisão lá pra frente e aí acaba se apegando muito aos bichinhos e, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Vou até falar por mim, que nós batemos aí na casa dos 30 e temos uma cachorrinha aí e não estamos pensando em filhos. Mas vamos lá, gente. Voltando para a questão de pets, né? Eu trouxe para vocês esses 3 grandes objetivos, mas eu preciso trazer aí os 3 grandes riscos de pets. Porque sim, gente, não tem investimento que não tem risco, né? Então eu quero trazer os 3 principais. Eu acho que o primeiro que eu já posso listar é o simples fato de estar no varejo, né? Então, o varejo como um todo, a gente entende que ele pode ser um pouco mais cíclico, principalmente por conta de inflação. Quando a gente tem o poder de compra da população reduzido, prioridades são elencadas e aí a gente tem que analisar como que está a estrutura de determinada empresa do varejo para aguentar bem essa situação. Então, o que a gente viu, por exemplo, no segundo semestre do ano passado para cá, né? Nós temos uma inflação de 2 dígitos, de 10,5% praticamente, né? E a gente teve o varejo até crescendo 1,4% em 2021, mas no segundo semestre esses dados foram ficando mais tímidos, um pouco mais fracos. Em dezembro mesmo o varejo cresceu 0,1% somente, isso porque geralmente dezembro é um mês relativamente bom. E aí o que muita gente pensou? Caramba, o varejo não tá com aquela bola toda não, né? E aí várias empresas mesmo na nossa bolsa de valores acabaram apanhando bastante, né? Vide Magalu, Via, Lojas Americanas e por aí vai. A questão de pets é que ela também acaba sofrendo. Ela pode sofrer um pouquinho menos, porque aí a gente traz o mix de produtos dela. Aqui eu vou trazer um contra, mas também tem um pró grande nisso, né? 80% do mix de produtos deles, eles consideram que são essenciais e 20% são não essenciais. Então, quando a gente tem inflação comendo, poder de compra reduzido, esses 20% com certeza sofrem e aqueles 80%, que às vezes é alimentação, coisa de saúde, pode ter aquela substituição por um produtinho mais barato, pelo genérico ou coisas nesse sentido. Então por isso que essas empresas acabam apanhando um pouquinho mais, mas no caso de pets, eu até vou mostrar os números para vocês na sequência, ela se segurou muito bem em 2021 e eu acho que muito por conta desse mix aí, que 80% dos produtos ou serviços são considerados essenciais. Mas beleza, gente, qual que é o outro terceiro risco que eu traria para pets e que eu trouxe inclusive quando eu falei do IPO dela, né? Que é o hábito do consumidor. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão de, às vezes, comprar ração no próprio pet que eu levo dar banho ou no mercado e tal. E aí, eu vou dizer que eu mudei esse hábito, porque eu comprava em pet, já comprei em mercado, mas depois que abriu uma Pets, por exemplo, aqui na minha cidade, eu comecei a ir diretamente lá. Por quê? Eu encontrava uma diversidade de rações maior e também com um valor muito mais reduzido. Então eu preferi comprar lá também porque é muito perto de casa, mas enfim, e também porque algumas rações que às vezes são um pouco mais caras, você até ia olhar na internet, mas aí ia demorar alguns dias para chegar, aí às vezes o frete era relativamente caro, em alguns casos até era de graça, mas ia demorar. Então eu mudei esse hábito, só que não é todo mundo que mudou esse hábito, porque não é toda cidade, por exemplo, que vai ter uma loja especializada em pets, né? E eu vejo que essa mudança desse hábito, então, ela tem sido muito lenta e eu acho que ela vai acontecendo muito aos poucos, de forma lenta, por isso que eu coloquei nos riscos, né? Conforme essas empresas que são especializadas forem expandindo, não somente uma Pets, mas, por exemplo, uma Cobas da vida, que é uma das principais concorrentes dela, né? Mas beleza, gente, esses eu acho que são os principais riscos da Pets, mas vale lembrar, né, gente, que cada vez mais as pessoas estão apegadas aí a ter bichinhos ou em ter uma companhia. A gente viu que o número de adoções, por exemplo, no ano de 2020, ali de pandemia, que muita gente foi para dentro de casa, às vezes começou a se sentir sozinho, tudo isso cresceu bastante também, então a Pets está inserida dentro dessa tendência, mas agora vamos para os números, para a gente entender se todos esses pontos qualitativos refletem ou não nos pontos quantitativos. Então vamos lá, gente, eu quero compartilhar já esse quadro aqui com vocês, que eu tirei inclusive do relatório da Levante. Se vocês quiserem ter mais informações lá no relatório que tá aqui na descrição para vocês, mas vamos lá. A receita bruta de vendas e tal, ela cresceu consideravelmente, porque tinha 1,7 bilhão em 2020, foi para 2,4 bilhões em 2021. Quando a gente fala do EBITDA ajustado, ela teve um crescimento também muito interessante aí de quase 50% ano após ano, e quando a gente fala do lucro líquido, né, do exercício, ela teve um crescimento aí de 23,5%, um pouquinho mais, né? Então nós estamos vendo que esses números eles foram positivos
positivos, mesmo em um ano que o varejo demonstrou uma certa fraqueza, principalmente no segundo semestre, e a gente vê a qualidade desses números também se repetirem quando a gente compara só os últimos trimestres de cada ano, né? O quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2021. Então, os números por si só, talvez eles estão realmente mostrando que, olha, essas aquisições, essas ampliações ou até mesmo esse mix de produtos e serviços que a gente tem 80% como sendo essenciais e 20% não essenciais, acho que seguram muito bem as pontas, dado que o cenário macro não é muito favorável para o setor do varejo em linhas gerais, né? Porque como eu falei para vocês, a gente tem que analisar no detalhe de cada empresa. Então, dado todos esses dados, eu vejo que a Petz, ela cumpriu o que ela se propôs a fazer desde o IPO, então eu acredito sim que ela vai conseguir cumprir esses grandes objetivos que ela se propôs para 2022 também, e por conta disso acho que a empresa vai continuar crescendo e tem aí potencial de trazer bons retornos para os seus acionistas, beleza? Bom, pessoal, era basicamente isso, eu queria trazer essas principais informações para vocês. Se vocês chegaram até o final do vídeo, gostaram do vídeo, não esqueçam do like, de compartilhar com quem vocês acham que pode se interessar também, e não esqueçam de me contar aqui nos comentários se você investe ou investiria em Petz, beleza? Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.